Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Corecast, o podcast do Conselho Regional de Economia. E eu me chamo Thiago Holanda e tenho o privilégio de, por mais uma vez, ser o anfitrião de mais um dos nossos episódios. Nós sempre tentamos trazer assuntos relevantes, atuais, para a gente poder debater e ajudar você a entender tópicos que são um pouco mais difíceis, complicados, e deixá-los sempre a par e atualizados do que está acontecendo no mundo econômico, no contexto profissional como um todo. Costumeiramente, nós recebemos aqui economistas para falar sobre assuntos mais relacionados à nossa carreira, à nossa profissão. Mas a gente sempre convida também, para termos uma visão ali mais ampla, né, do que está acontecendo no mundo, profissionais de outras áreas para debatermos esses temas. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui para debater sobre a NR1. Thiago, o que é NR1, pelo amor de Deus? Já já você vai saber. Para debater sobre esse tema, uma advogada, um profissional extremamente competente, a doutora Jéssica Ponciano. Uma alegria, doutora Jéssica, ter você aqui conosco. Muito obrigado por estar aqui conosco. E para a gente poder começar já esse bate-papo, nós temos pouco tempo, você sabe disso, para a gente poder ter esse bate-papo interessante, eu quero já pedir para a doutora Jéssica se apresentar, falar um pouco sobre quem ela é, onde ela atua, sua trajetória acadêmica, para que o nosso público possa conhecer você melhor. Então, obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Amei o convite, muito bom, de fato. Então, eu sou advogada empresarial, tenho uma pós-graduação em Direito Empresarial, né? Tá acontecendo. Eu já trabalhei em escritório especializado em Direito Público e Privado. Fiquei 4 anos nessa experiência, mas como controle jurídica. O que é o controle jurídico? Trabalho na gestão de prazos da equipe, né? Distribuindo intimações e organizando a equipe para que tudo aconteça da melhor forma, ninguém perda prazo e acompanhando isso. E aí esse ano eu fiz essa transição, mudei da controladoria para a parte consultiva empresarial trabalhista. E aí vai entrar a NR1 que a gente vai conversar hoje. Então, assim, explica a gente escuta muito falar sobre isso, né, NR1, quem está aí minimamente informado já ouviu muito a respeito disso. Mas o que é a NR1? Você pode explicar o que é essa discussão, por que isso tem causado tamanho, de certa forma, alvoroço, né? Sim. Dá um panorama aí para quem não está entendendo o tema do nosso episódio. O que é NR1? É a norma que ela dispõe, ela é a norma regulamentadora que dispõe sobre a saúde no ambiente de trabalho, certo? E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma atualização que está realmente causando esse alvoroço nas empresas. O pessoal não está entendendo muito bem, porque até então, o que acontece? Era regulamentado lá para ter cuidados com a saúde física do empregado, certo? Mas agora, a atualização trouxe os riscos psicossociais. E aí entra saúde mental, certo? E aí é exatamente isso que está causando esse alvoroço. A NR1 ela vai tratar sobre isso, então as empresas estão precisando se atualizar o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, para que tenha esse mapeamento. E aí não é tão simples. Entra a psicologia, entra treinamento de RH, e é mais ou menos nesse sentido, sabe? Por isso que tá... Porque, veja, riscos psicossociais, trata da saúde mental, não é uma coisa física, não é... machuquei um braço, né? Um acidente de trabalho. Você vai precisar ter muita clareza nesse gerenciamento de riscos para entender quando houver essa falha. E aí, os gestores, muitas vezes, não estão preparados para isso. É interessante, a gente já escuta há bastante tempo a respeito das questões físicas, né? Acidente de trabalho, o colaborador ali não sofreu uma queda, algum tipo de acidente, porque isso é visível aos olhos. Perfeito. Você consegue perceber isso. Perfeito. Mas esses riscos psicossociais, exato, eles são, de certa forma, invisíveis, a gente poderia usar esse termo? Podemos. E aí você falou de uma questão interessante, né? Isso vai ter uma demanda por uma atuação mais própria de um outro profissional, que é o psicólogo, não é isso? Também, Qual é o papel do psicólogo assim, dentro desse processo? Pronto, eu até fiz uma live com uma psicóloga organizacional. Que eu assisti, é muito Sim, boa. Você pode ir lá no Instagram. No Instagram da doutora Jéssica, né? Qual é o Instagram, Jéssica? Jéssica Ponciano, ADV. É Jéssica.Ponciano, né? Não, Jéssica Ponciano. Direto? ADV. Então você olha lá, a live está lá. Eu assisti essa live, muito boa, muito instrutiva. Foi quando eu comecei a entender, porque eu não estava entendendo nada. Comecei a entender um pouquinho melhor sobre o assunto. E por incrível que pareça, Thiago, até empresários não estão entendendo.
isso é um risco muito grave, porque eu, como advogada empresarial, o que acontece? Eu trabalho na parte consultiva. A gente trabalha para que o problema não aconteça, né? Para que o processo não aconteça, evitar passivos trabalhistas. Então, e o empresário está vendo assim o que está acontecendo. Porque às vezes ele só não está ali presente enquanto a empresa está acontecendo, né? Vamos dizer assim. E aí, fiz uma live com a psicóloga organizacional. Qual é o papel? Ela vai mapear os riscos, certo? Faz ali, e não é uma terapia, certo? Não é vou ter uma reunião com alguns funcionários e fazer aquela... Não é um tratamento individualizado. Ela vai mapear os riscos da empresa, o que está acontecendo ali, que às vezes o gestor não está entendendo, não sabe, o empresário também não faz o menor sentido, assim, não faz a menor noção do que está acontecendo. E ela vai lá, vai mapear os riscos, é uma entrevista, né? Mais ou menos isso. Após isso, aí a gente vai implementar o plano de ação. E aqui é um ponto importante que não basta... Por que todo esse alvoroço? Porque o PGR ele precisa ser atualizado. Então, não basta simplesmente mapear os riscos. Tá, mas e aí se o funcionário teve um desses problemas psicossociais e foi demitido, ou enfim, pediu desligamento? Como é que você vai provar? Você precisa também, a empresa no caso, né? Precisa, além de mapear, ela precisa ter um plano de ação. Ela vai precisar provar, num possível processo, por exemplo, que ela identificou e ela tinha um plano de ação. Para mitigar, combater esses riscos. Exatamente. Perfeito. É interessante porque isso é uma mudança, de certa forma, cultural. Eu sou de um tempo, né? Não sei se você que está nos assistindo é desse tempo também, onde esses problemas, né, de saúde mental, digamos assim, eram tratados como frescura. Exato. É uma expressão muito utilizada. Não, isso é besteira. Besteira, exato. E a gente tem visto que ignorar, né, tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim, você pode até ignorar a realidade, mas você não pode ignorar os efeitos de ignorar a realidade. Perfeito. Então, por muito tempo, essas questões de saúde mental foram ignoradas. E a gente tem visto uma geração extremamente adoecida. Adoecida, exatamente. Ansiedade, depressão e diversos outros problemas que a gente vê. E talvez essa norma venha a ajudar a lidar melhor com essa situação. Essa é a ideia, né? Porque os números são altíssimos de afastamentos de funcionários por questões de doenças mentais, altíssimos. E aí, o que acontece? É exatamente isso. Antes era tratado como frescura e tal. Aí o que acontece? As jornadas irreais, né? As cobranças excessivas, tudo isso vai entrar. Assédio sexual, assédio moral, ansiedade, o burnout, né? Todas essas questões, elas já estão sendo reconhecidas pelos tribunais, certo? E é por isso que as empresas, elas precisam se atentar. Porque, como é que eu vou provar? Exato. Ao contrário agora, o ônus da prova está com a empresa. A NR1, ela não é problema do funcionário. Ela é responsabilidade da empresa. Então, assim, se você teve ansiedade, problema do funcionário, não. A empresa e agora vai precisar provar que ela identificou e ela tinha um plano de ação para isso. Interessante. Então, você que está assistindo ao nosso Corecast, e se você por acaso tem uma empresa ou trabalha no corporativo de uma empresa, tem que estar ciente de que esse risco é real e que hoje os tribunais já estão lidando com essa situação de forma diferente, né? Exatamente. Agora, sim, uma pergunta que eu acho que é muito importante para esse contexto, né? Quais são as empresas que precisam se preocupar com isso, que precisam, digamos assim, cumprir essa norma? Porque a gente tem, no Brasil, né, a gente tem figuras de empresas que são empresas pequenas, né? Sim. Temos o MEI, temos empresas que são menores, né? É todo tipo de empresa ou tem ali um limite, um piso, digamos assim, de funcionários? Quais são as empresas elegíveis que devem prestar atenção a essa nova norma? Então, é uma pergunta bem comum, porque alguns pequenos empresários acham que estão dispensados, né? E não são, certo? O que acontece? Algumas modalidades são dispensadas do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Porém, o mapeamento dos riscos psicossociais, todas as empresas que possuem ali funcionários regidos pelo CLT. Todas as empresas que possuem funcionários regidos pela CLT precisam mapear ainda que os riscos. seja um só funcionário? Ainda que seja um só funcionário. Porque é uma pessoa, né? Sim, está ali com sob a responsabilidade certeza. da empresa. E ela também pode ter esse problema. Então, é muito comum essa dúvida
de fato, mas todas as empresas que possuem funcionários regidos pela CLT precisam mapear os riscos. Então, se você tem uma pequena empresa, a pessoa que está nos assistindo tem uma pequena empresa, ela já um funcionário só tem que ficar esperto para não correr o risco de se prejudicar em uma eventual ação, não é isso? Isso, independente do setor, independente da quantidade, precisa atualizar. Porque se surgir aí um processo trabalhista mais na frente com esse único funcionário, ela vai precisar provar que ela identificou os riscos e ela tinha um plano de ação. Agora sim, doutora Jéssica, riscos é o termo psicossociais, né? Isso. O que seriam... Você pode dar alguns exemplos para a gente poder entender melhor? Porque tem muita gente, como eu falei, né? Que não tá muito por dentro dessa questão. E esse termo parece um pouquinho técnico, né? Sim. Eu mesmo, assim, quando eu li a primeira vez, riscos psicossociais, caramba, isso deve ser algo bem difícil. É difícil mesmo? Você pode explicar um pouquinho melhor? Pronto. É bem mais para psicologia, né? A gente pensa, eu também pensei em psicossociais, quando surgiu aí. O que acontece? Sobrecarga de trabalho, pressão excessiva por resultados, assédio moral, sexual, jornadas excessivas, né? Acontece muito ainda, por incrível que pareça. E aí, o que acontece, Thiago? As empresas, elas precisam se preocupar com o ambiente de trabalho no todo. É por isso que a NR1 veio e trouxe esse boom, sabe? Porque, às vezes, parece ser muito natural essas jornadas excessivas, né? E não vai causar nenhum problema, mas gera, assim, porque todo mundo tem uma vida, né? E a gente precisa entender, por isso que tem a jornada de 8 horas, e não é importante ultrapassar isso, né? Então, assim, o ambiente, ele precisa ser seguro. E aí também tem a questão das lideranças abusivas. Isso tudo vai tratar no PGR, entendeu? Quando a psicóloga vai lá e ela vai fazer toda aquela entrevista, isso tudo... E eu fiquei, na nossa live, eu fiquei tão assim, eu posso até falar escandalizada. Uma pessoa participou e ela disse que na empresa dela, a psicóloga que foi fazer a entrevista, né? Ela, na verdade, ela foi tão assim... Ela não foi tão clara e os funcionários, olha só, já é um sinal. Os funcionários, eles não estavam seguros de falar a verdade. E eles não falaram. Veja como é perigoso que eles não falaram. Mas só que a empresa precisa trazer essa mentalidade para os funcionários. Vocês precisam ser claros. Porque não é sobre resguardar vocês, é sobre resguardar a empresa. Então, quando os funcionários não são claros aí nesse mapeamento dos riscos, quem fica no risco é a empresa. Entendeu? Eles estão pensando neles. Nossa, vai ser problema para mim se eu falar o que está acontecendo. Não, vai ser problema para a empresa. Porque se lá na frente ele tiver um problema desse, e aí ele vai para a justiça, quem é que vai ficar prejudicado? A empresa. Eu queria fazer aqui um panorama econômico rápido, porque a gente tem ouvido a doutora Jéssica dando um parecer aí mais natureza jurídica a respeito disso, né? Eu acho que economicamente, né, isso tem um efeito um tanto quanto ambíguo. Primeiro porque a gente pode falar, né, e eu não estou dizendo que eu sou contra, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Mas a gente pode falar a respeito de um aumento nas obrigações da empresa, certo? A gente pode falar a respeito do aumento até mesmo do custo da empresa, que vai precisar agora contratar, ainda que de forma consultiva, um psicólogo. Também, sim. Um advogado também. Um advogado também, exato. Precisa contratar. Então, isso de certa forma, um aumento na papelada da empresa, na burocracia, no custo de ser empresa. Exato. Certo? Exato. Por outro lado, né, e aqui, gente, eu estou fazendo uma análise muito superficial, não fiz nenhum estudo relacionado a isso. Eu estou usando aqui meu pensamento de economista, não de advogado, para traçar aqui algumas ideias, né, um brainstorm sobre esse tema. Por outro lado, existe a possibilidade, né, isso já tem uma conotação bem mais positiva, de aumentar a produtividade da empresa porque ela está lidando de forma proativa. Ela está mapeando riscos. Perfeito. Né? E está colocando ali aquele funcionário, aquele colaborador numa situação onde ele pode evitar problemas, né? Riscos psicossociais que possam se concretizar e levá-lo até uma doença. E ali ele começar a entrar de licença e ficar... E ela perder temporariamente ou talvez de forma definitiva aquele funcionário. Exato. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sentido. E aí, outra coisa, Thiago, eu falei aqui psicólogos, advogados, né, assim, mas a lei, ela não diz quem precisa implementar, certo?
Mas como os psicólogos, eles são mais à frente, e os advogados também, então a gente está nessa frente aí, a maioria dos profissionais que estão fazendo esse trabalho são os psicólogos e os advogados. Por questões técnicas, né? Um entende dos riscos psicossociais e o outro entende da implementação, vamos dizer assim, né? Mas a lei, ela não diz quem tem que fazer, né? Mas ela diz o que deve fazer, o que deve acontecer, que é isso. Mapear, ter plano de ação, gerenciamento, treinamento das equipes também, treinamento, porque não basta você ir lá fazer o mapeamento e depois os gestores não saber tratar. E não fazer nada. E não fazer nada, né? E não fazer nada, exatamente. Então faz muito sentido o que você falou. E aí eu tava lembrando, como eu trabalho na parte consultiva, que é organizando a empresa, certo? Nós organizamos a empresa, eu vou lá, faço uma auditoria, vejo o que tá precisando, contratos, como é que tá o contrato? Porque muitas empresas ainda hoje usam contratos... Fiquei nada contra, certo? Mas às vezes os contadores, eles têm alguns contratos prontos, vamos dizer assim. Modelos. E eles passam para as empresas. Isso é mais um risco, sabe? Porque aí as empresas faz lá o contrato e veja, contrata um auxiliar administrativo, só que o cara vende também. Só que o cara faz outras coisas. E aí quando a gente vai fazer a auditoria, identifica, não, vai fazer os riscos, vai mapear os riscos psicossociais, tá entendendo como tudo tá ligado? Porque se o cara é contratado com uma função, mas tem um desvio de função lá na frente, isso vai gerar também um risco, entendeu? A saúde mental dele também pode ser. Então, tudo tá ligado, sabe? Uhum. E aí eu lembrei disso. Quando a gente faz a auditoria, é exatamente isso que acontece. Eu vou ali mapear os contratos, ver se tá tudo de acordo. Quando eu vejo, tem um risco psicossocial ali no meio, porque a pessoa tá sobrecarregada com desvio de função. É interessante. Agora, assim, vamos supor mais uma vez que um empresário está aqui assistindo e está se preocupando, né? Está aqui ficando ansioso. Já está com risco psicossocial aí, né? Ficando ansioso sobre, meu Deus, não quero, eu não quero estar em desacordo, né? Eu quero andar em conformidade com a legislação, com as normas, para não correr o risco, nem pessoal, nem mesmo para a empresa, né? Perfeito. De forma muito prática, doutora Jéssica, o que precisa ser feito para que esse empresário esteja em conformidade? Perfeito. É exatamente isso, né? O assunto principal é a empresa precisa estar em conformidade. E rápido, porque já entrou em vigor em maio desse ano, certo? Então, as punições, já desde o ano passado que aconteceu essa atualização, mas as punições elas já começaram a acontecer desde maio desse ano. Então, assim, e as empresas postergaram isso. Já está havendo fiscalização? Já está havendo, certo? Então, as punições, já estão acontecendo punições e as multas são altíssimas. É mesmo? Altíssimas as multas, sim. E veja, principalmente, como eu te falei, Thiago, porque quando você tem como provar, quebrou um braço, é um acidente de trabalho, né? É uma coisa mais concreta ali. Uhum. Então, ali, quando você vai falar sobre uma doença mental, por isso que as multas são altíssimas, tem que ter muito cuidado com isso. Então, são basicamente 4 frentes, certo? O empresário vai precisar mapear os riscos, atualizar o PGR, capacitar a liderança e documentar tudo isso. Então, assim, tem que ter o plano de ação e tem que ter prazos para que eles aconteçam, certo? Tudo isso, e por que documentar? Porque lá na frente, caso precise judicialmente, vai ter que comprovar. Não é empresa, a gente mapeou, a gente identificou e a gente estava tratando disso. A gente tem um plano de ação acontecendo, né? Tem que ter provas. Até porque, doutora Jéssica, tem que chamar de forma formal, né? Doutora Jéssica. Até porque nós entendemos que todos possuem uma vida fora do escritório, fora do ambiente de trabalho. E é possível que eu estou só levantando uma hipótese, tá? Sim. É possível que um determinado colaborador ele desenvolva problemas de saúde mental por causa de circunstâncias fora da empresa. Perfeito. Exato. E ele pode tentar alegar que esse problema que se originou, né, o gatilho, aconteceu fora da empresa, por causa de alguma circunstância pessoal, aconteceu por causa da empresa. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Existem pessoas de má índole. Acontece. Isso aconteceu por causa da empresa. E aí entra essa questão muito importante que você trouxe aqui pra gente. Quando o empresário, né, documenta tudo, ele tem como provar, não, isso aqui, eu tratei disso, né? Exato, exatamente. E aí, diante de um tribunal, ele pode se resguardar. Exatamente, é exatamente isso. Porque a empresa, ela precisa ter todas as
todas as jornadas de cada funcionário, elas são personalizadas. É por isso que eu falei dos contratos, regulamento interno. Tem empresa que não tem regulamento interno. E aí acontece um problema judicial e aí como é que prova, sabe? É por isso que a gente precisa trabalhar o consultivo da empresa. Sempre tem que organizar. Eu entendo que alguns empresários, eles não entendem muito acham que vou tratar aqui da minha empresa, da outra parte comercial e tudo mais. Mas essa parte jurídica é para antecipar um problema. Eu sempre falo, evitar problema é melhor do que resolver. A gente consegue resolver judicialmente, sim, mas evitar é bem melhor. E é só uma organização ali interna, né? E a NR1, ela é mais uma desse ponto. Agora, falando especificamente, a gente falou muito para os empresários, a gente falou muito para, enfim, o público no geral, Sim. Mas para aqueles que são colaboradores em empresas que não estão cumprindo ou não querem cumprir ou estão ali, enfim, numa situação como essa, né? Existe nessa norma algum tipo de mecanismo para proteger esse trabalhador que está dentro de uma empresa que está fechando os olhos, que não... Tá pagando para ver se vai ser punida, né? Existe algum tipo de dispositivo nessa norma para esse público? Olha, Thiago, eu acredito que as empresas elas já estão todas para estarem bem atentas, porque tá havendo fiscalização, né? Vai acontecer ainda mais rígida, porque tem as denúncias e tal. É tanto que algumas empresas elas já estão criando canais de denúncias na própria empresa, porque é para ter isso, né? Então, assim, e se não fizer, o funcionário certamente ele vai procurar. Ele vai procurar a justiça, ele vai procurar um advogado, ele vai procurar, enfim, os seus direitos. Porque se você está sendo lesado, você precisa realmente de um ambiente saudável. A lei está aí para isso, né? Perfeito. Esse é um tema relevante, um tema atual, um tema que tem gerado muita discussão, né? Mas que já está em vigor e você que nos assistiu, que tem uma empresa, ou conhece alguém que tem, ou tem uma empresa familiar, não sei, deve estar atento para essas mudanças para que você não seja prejudicado ou não seja surpreendido com algum tipo de... como você disse, né? Antecipar o problema é melhor do que resolver. Então, evitar o problema é melhor que resolver. Evitar. Então, antecipar não, evitar. Então, você que nos assistiu, procure evitar esse problema para que ele não se torne algo mais grave no futuro. Doutora Jéssica, falem um pouquinho das suas redes, né? Passe aí os seus contatos. Alguém assistiu, gostei dessa advogada, quero ela me ajudando aqui nesse processo. Passe aí um pouquinho dos seus contatos para que... Onde é que as pessoas podem encontrar você nas redes? A gente já falou, mas é bom repetir, para que alguém que tenha mais dúvida possa procurar você e quem sabe, né? Perfeito. Eu trabalho nessa frente de consultiva empresarial, certo? O meu Instagram é @jessica.poncianoadv. Lá eu tô sempre compartilhando conteúdos informativos, que é assim que a gente deve compartilhar, né? De acordo com a norma da OAB. Então, assim, eu tô sempre compartilhando conteúdos informativos para você que é empresário, que você não entende, tá iniciando a empresa também, e aí não entende muito bem o que deve acontecer, como fazer. Então, eu tenho muitas informações lá no meu Instagram e você vai ser muito bem informado. Que ótimo. Doutora Jéssica, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Acredito que esse episódio foi muito esclarecedor para uma série de razões. Você trouxe uma temática que, para nós economistas, muitas vezes está fora das nossas discussões, a gente ali ignora um pouquinho esses aspectos e acredito que foi muito útil. Eu agradeço, né? Deixo aqui esses minutinhos para você fazer as suas considerações finais, quem sabe se despedir do nosso público e, mais uma vez, nosso muito obrigado. Thiago, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, de fato. E é muito bom a gente sair da bolha, né, realmente, e trazer... Quando eu fiz a live com a psicóloga, as duas sentiram a mesma coisa também. E a NR1, ela trouxe isso também. A união de várias profissões aí, porque tá todo mundo precisando. E aí, é muito bom estar aqui com vocês, poder falar desse assunto, certo? Foi uma honra para mim. E aí, para um empresário, mais uma vez, né? Traga a consciência de que a sua empresa precisa ter uma reputação, né? Para cuidar da reputação da sua empresa, você precisa cuidar dela se antecipando de riscos, não só psicossociais, mas, enfim, contratuais. É importante você cuidar da reputação da sua empresa para que ela cresça, não é verdade? Então é isso, eu que agradeço, tá?
Muito obrigada, Tiago, foi uma honra. E quem sabe a gente não tem você de volta no episódio futuro, Eu espero, viu? E você que nos assistiu, nosso muito obrigado pela sua audiência, obrigado por mais uma vez estar acompanhando um dos nossos episódios. Nós temos aí no nosso canal no YouTube diversos episódios com vários assuntos, vários profissionais diferentes. E eu convido você a fazer parte, a assistir esses outros episódios. Deixe o seu gostei, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e acompanhe o trabalho que a gente está desenvolvendo. Muito obrigado, a gente se encontra no próximo. Até mais.